Segundo lugar, que é o segundo tópico, porta de acesso. Voltamos para Mateus capítulo 11. Segundo lugar, eu quero falar sobre a porta de acesso. Capítulo 12, versículo 44. Olha o que diz na minha, na tua Bíblia. Por isso, diz, voltarei para a minha casa, de onde saí. É engraçado ele, viu? E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Isso aqui é o inimigo dizendo: eu vou voltar para a minha casa de onde eu saí. Deus, ele libertou pela ação poderosa a pessoa. Aquela pessoa está livre. Eu me lembro do dia que eu aceitei a Jesus, que eu abri meu coração para Cristo. E quando eu levantei a mão, o pastor disse: quem é que vai aceitar? Tem alguém para Jesus? Eu disse, toquei no ombro da minha mãe e disse: sou eu. E naquele momento que eu levantei a mão, fui aqui na frente do altar, era lá em cima, a igreja ainda na época, eu senti de mim cair do meu ombro um fardo pesado. E todo aquele que está no mundo, ele tem um fardo pesado que ele não sente. Ele só vai sentir quando ele se entregar o coração para Jesus. Aí esse fardo, os espíritos mal, Deus arranca, expulsa todos eles e a pessoa é liberta. Mas quando a pessoa é liberta, agora ela tem que ter uma caminhada com Cristo. Porque o inimigo ele está vagando, e diz a Bíblia que ele, quando não encontra lugar, ele fala junto com a sua legião: eu vou voltar de onde eu saí. E ele fala: eu vou voltar para minha casa. Ele fala como se fosse o dono daquela casa. A casa que representa o nosso corpo. Porque na verdade, Deus ele fez o nosso templo para a morada do Espírito Santo de Deus. Ou também, se a gente não quiser Deus, ele vai ser morada de Satanás. Um ou outro vai habitar naquele corpo. E ele diz, ele é muito ousado, ele diz: eu vou voltar para a minha casa de onde eu saí. E ele se faz como tem autoridade: eu vou voltar. E quando ele vai voltar, ele vê aquela pessoa que foi liberta. Ele diz que vê a casa arrumada, bem ornamentada e vazia. O que não pode acontecer é a gente deixar a nossa mente vazia. Nós temos que encher a nossa mente com coisas espirituais, pensamentos de Deus, leitura da palavra. Aí a igreja, nós temos que encher a nossa vida do Espírito Santo de Deus, uma caminhada com Ele. E quando ele entra na casa, se entrou porque tem o quê? Uma porta. O segundo tópico é porta de acesso. Aí você me diz: diácono, mas eu jejuo na minha casa, faço campanha de oração, estou orando o tempo todo, eu não vivo fazendo coisa errada, mas por que eu não venci isto ainda? Porque tem certas coisas que não é Deus que vai fazer, é você que tem que fechar uma porta. E nessa porta de acesso nós temos que vigiar. Quando a escola encerra o seu trabalho, o que é que tem lá tomando conta à noite? Um vigia. O que é que o vigilante está fazendo ali? Alguém me responde? Tomando conta, vigiando, para quê? Para ninguém entrar, furtar. Então o próprio Pedro diz isso: sede vigilantes. Porque eu estou vigiando, quando ele voltar, ele vai encontrar eu aqui, forte e de pé. Aqui você não entra, é do portão para trás. Sai!
em nome de Jesus, e ele vai bater em retirada. Deus é maravilhoso na nossa vida. Tem uns vídeos aí, aquelas pessoas que têm um grande capital, uma grande continha elevada em dinheiro, o que é que ela contrata? Seguranças para andar com ela. E para que serve o segurança? Para proteger. E muitos deles estão com arma. Ele tem um porte, a posse de arma, e eles recebem o salário para proteger a esta pessoa. No reino do Espírito, tem anjos de Deus nos protegendo. Quando a gente entra e quando a gente sai, tem anjos fazendo a nossa segurança. E aquele homem disse: eu vou contratar vocês para me guardar, para que as pessoas não se aproximem de mim, para evitar um possível ataque, até mesmo contra a minha vida. Alguém por inveja, com raiva, venha me agredir, e vocês vão me proteger, vocês têm agora a incumbência de me proteger na rua. E aqueles homens recebem essa orientação e ganham dinheiro por isso, salário. E eu assistindo a alguns vídeos, essas pessoas que andam na rua com segurança, de repente aparece uma criança correndo para abraçar ou tirar uma foto. E o segurança faz o quê? Empata, não deixando que essa criança tenha acesso a esse homem, que é incumbido de toda autoridade, de fama, de riqueza. Aí ele fala assim para o segurança: não, deixem ela vir. Então ele, que é o homem, o tal, ele agora tirou a ordem dos seus seguranças e abriu uma porta de acesso para aquela criança entrar e chegar até ele. Então, muitas vezes, a gente está fazendo isto hoje, na igreja, na nossa casa, na vizinhança e no nosso trabalho. Você pode orar, pode jejuar, pode passar campanha de oração, madrugada virar, mas se você deixar a porta de acesso aberta, ele vai voltar, porque você não está vigiando. Aí ele diz: deixa segurança, a criança vir tirar uma foto comigo. É aí que está o problema. Tem muitas pessoas que dizem: deixa fulano vir até a mim. Não. Porque o inimigo, ele vem de bonzinho. Ai, que linda. Que cabelo é esse, mulher? Qual foi o produto? Meu irmão está malhando, irmão. Menino de academia. Ele vem de bonzinho. Não é que você não pode conversar com as pessoas, mas aqui é a palavra assim, os olhos espirituais, viu, irmãos? E ele faz de tudo para ter acesso novamente e passar por esta porta. Aí você: Deus repreende o mal. Não, é só fechar a porta. Eu posso te dar alguns conselhos, algumas dicas aqui. Através da palavra que me veio agora à cabeça, Deus me fez lembrar. Jesus disse: se os teus olhos te faz pecar, o que é que ele diz? Aí você vai arrancar ele fisicamente? Não é isso. Se alguma coisa com o teu olhar está fazendo você pecar, é uma porta. Se desvia, é como eu falei, se aquela pessoa vem com gracinha com você, vai te perturbar, desvia o teu olhar dela, arranca o teu olho fora, filho. É isso que a Bíblia está dizendo: seja sábio. Se o teu pé te faz tropeçar, o que é que a Bíblia diz? Arranca. Você vai chegar em casa com um serrote? Não, meu filho. Aqui não é jogos mortais, não. Aquele filme Jogos Mortais, que o homem se corta todo para se salvar. Não, Deus não quer isso, não. Mas se a tua caminhada com muitas pessoas está te fazendo pecar, tira o teu pé daí. Eu, na minha infância, não era evangélico, mas orava muito, porque eu cresci em um lar evangélico. Eu cresci me ensinando que devemos seguir o caminho de Jesus, devemos orar, devemos obedecer, mas eu era do mundo ainda. Palavrão eu falava, ia para show e bebedice, tudo isso eu fazia. E quando alguém me fez o convite para jogar um videogame, eu entrei num certo lugar, e essa minha caminhada eu não senti
bem, eu percebi, aqui não é o meu lugar. Vai ser preciso, irmãos, você romper uma caminhada com alguma pessoa que não está te levando para o caminho certo, mas para o lugar errado. Corta a tua perna, tira este acesso que vai te fazer pecar, tira este acesso que vai fazer Satanás voltar, entrar, e ele vai ficar nessa, e a tua vida nada de melhorar. Mas você não orou? Orou. Vigiou? Não. A irmã na casa com seu marido, com seu filho, uma mulher temente a Deus, orava, obedecia, fazia tudo certo. E você sabe que aquela casa de telha, um certo momento, a casa de telha, a telha vai se afastando, né, irmãos? Com o tempo, né? Vem os gatos, passa por cima. E o menino, a vizinhança, né? O rapaz que morava em cima da casa, muito astucioso, que ele mexia com toda a vizinhança. E ele viu um buraco da casa dessa família evangélica, um buraco da telha aberta. O que foi que ele fez? Pegava a mangueira e a irmã estava tendo um problema em relação a isso. Mas Deus, eu oro tanto, eu faço tanto, eu oro pelo esse vizinho, esse menino não se converte, e isso e aquilo, orava, jejuava, e chamou o pastor para fazer uma campanha para orar, e nada de se resolver. Mas ela não fez tudo certinho? Fez. Será que Deus ia descer do céu e vai dizer, expulso todo o mal aqui agora, esse menino não vai mais perturbar? Não. O que é essa ilustração? Eu mesmo que inventei, viu, irmãos? Confesso. Era só o marido daquela mulher subir no teto e afastar a telha, e aquela água não iria mais passar. Tem muitas coisas que só basta você afastar a telha para fechar a brecha. Tem momentos que você vai ter que parar de conversar com alguém. Fecha a brecha. Vai ter momentos que você vai até se desviar para não andar naquele mesmo caminho. Fecha a brecha. Essa porta de acesso tem que ser fechada. Por isso que a vida de muitas pessoas continua a mesma coisa. Fecha a porta de acesso, porque o inimigo chega lá fora e diz, eu vou voltar para minha casa de onde eu saí, e quando ele entra, encontra vazio. Não seja vazio, seja um crente cheio da palavra de Deus. Quando ele for entrar, ele vai ver olhos com chama como fogo, ele vai dizer à sua equipe, à sua legião do inferno, vamos sair daqui, porque a casa está cheia da presença, do poder de Deus, e o fogo de Deus eu não consigo. Aí ele bate em retirada, irmãos. Por isso a importância, quando você chegar na casa do Senhor, você vai orar, mas dê glória a Deus, que Deus manifesta o seu poder, porque ele, quando vem à igreja glorificando, buscando a Deus, ele não vai ter poder, ele vai ficar enfraquecido. E todos os sonhos que Deus me dava na libertação, sendo pessoas ou animais, todos eles ficam enfraquecidos, todos eles ficam cegos. E é assim no mundo espiritual. Ele veio com aquela fúria, mas a casa está cheia. Mas cuidado, ele também adverte, toda raiz de amargura seja tirada do vosso meio, porque se ele voltar e encontrar amargura no coração, fique certo, só dá você na cabeça. Eu não estou fazendo medo aqui, mas Deus está te dando a oportunidade. Se é para pedir perdão, perdoa. Se é para se reconciliar, se reconcilia, mas fecha a brecha. Livro de Efésios 4, 27. Fica mais à frente. Aqui tem uma lição que Paulo fala aos Efésios 4, 27, é um versículo muito curto, mas é um grande ensinamento
nem deis lugar ao diabo. Em outras palavras, não dê a porta, não deixe a porta aberta para ele entrar. Não deixe que ele encontre lugar aqui, não dê lugar a ele, não dê moradia para ele entrar. Irmãos, tem várias coisas que o inimigo ele pode entrar em nossa casa, através de uma pessoa vulnerável. E ainda hoje tem pessoas que caem nesse mesmo golpe. Uma delas é a comida. A gente fala porque a gente vê muitas experiências. Eu sempre fui um jovem, irmãos, cismado com as coisas. Mamãe sempre nos ensinava, cuidado com as pessoas, cuidado para não ficar perto dos adultos. Quando estiver andando no meio da rua, olhe para um lado, para o outro. Quando vê alguém lhe chamar que não conheça, corra. Ela sempre ensinou isso, inculcou na minha cabeça. A gente conversa com as pessoas, mas sempre vigiando e olhando a sua conduta, o que essa pessoa está apresentando para a nossa vida. E o inimigo, ele para se fazer de bom, usando pessoas fracas, o que ele usa é o alimento, a comida. Vizinha, eu fiz aqui uma calda de chocolate para tu, aí sobrou, dei um pouquinho para tu, tu queres? Tem vizinho que é de Deus, você aceita, mas sempre orando. Quando você sabe a conduta de certas pessoas, cuidado com o alimento. Nós já recebemos vários alimentos e por educação pegamos muito obrigado. E quando chegou, a gente joga fora. Porque nós sabemos a conduta das pessoas, as pessoas que não gostam da gente. O inimigo que se manifesta nela não gosta da gente. Então, através de um alimento, o inimigo está ali infiltrado, irmãos. E quando esse alimento é comido, pronto. Aí você perde. Aí está o problema, o inimigo incorpora na pessoa. Outra coisa, o elogio. Sabe aquele show no meio da rua? Tem pessoas que fazem esse show no meio da rua. Como tu tá? Eita! Shekinah de Deus, irmão. Mas cuidado, você pode se exaltar. Ele, eu sou o tal, estão me elogiando. Aí você começa a se engrandecer. Aí daqui a pouco o nariz está assim, subindo, aí você fica exaltado. Você não pode se exaltar, cuidado com elogios. Tem elogios que é de Deus, você recebe, a gente brinca tudo, mas estou falando de pessoas fracas, de pessoas que estão vulneráveis ao inimigo. Quando ele fala isso, o inimigo também pegou Paulo e Silas, e ele disse, esses homens anunciam o caminho de Deus. Olha, como é que Paulo e Silas não iam ficar, irmãos? Imagina homens de Deus ouvir aquilo de uma jovem. Mas quem era que estava falando? O inimigo usando a boca da jovem. Esses homens anunciam o caminho de Deus, são homens de Deus. Irmãos, sinceramente, se você não ouvir um elogio, você não fica feliz, não. Eu fico, irmãos. Eu não vou mentir, eu fico. Aquele rapaz ali é um homem de Deus, aquela moça é uma mulher de Deus, uma mulher direita, vai para a igreja temente, educada. Eu vou ficar feliz. Quem que não fica? Mas quando tem um inimigo por trás, cuidado. Porque você pode receber tudo isso e você mesmo se prejudicar, porque tem uma porta de acesso aberta. Primeiro você cheira, vê se está bom. Quando a comida está podre, o que a gente faz? Cheiramos, para depois lá, aqui, para dentro, né? Então são essas coisas que nós devemos vigiar e vigiar muito. Como ele fala aqui no livro de Efésios.